Anitta vai à escola, a Anitta compra um cão. A Anitta usa uma cartola e também vai à Eurovisão. A Anitta vai de viagem, a Anitta celebra o Natal. Mas, e se um dia a Anitta te quisesse fazer mal? A Anitta fica chateada, tudo faz com que ela enlouqueça. E a Anitta do nada dá-te um tiro na cabeça. A Anitta elabora um plano e acredita que é sublime. Vem descobrir a verdade connosco em... A Anitta comete um crime. Olá, Anitas! Bem-vindos a um episódio mais da Anitta Comete um Crime, episódio 10, número redondo, como gosta a Catarina. Exatamente. E eu sou o Pedro, estou a morrer de calor e a sabedoria que eu trago hoje é consejos vendo que para mim não tenho. Ai, adoro! Que quer em português dizer mais ou menos, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Pois, não há melhor conselho que se possa dar, malta. Não há melhor conselho. Obviamente. E você? Eu, então, sou a Catarina. Perdi a minha voz há 5 dias e ainda não a recuperei. Rezem pelas minhas cordas vocais. E a minha sabedoria de hoje é chá de casca de cebola. Yes! Chá de casca de cebola é maravilha. Ajudou bastante. Obrigada, amor. Desde Obrigada. Foi disso. o conselho do Pedro. Quando não tens voz, é o que é bom. Exatamente. E começa Estou aqui você. com uma voz mega... Estou com uma voz mega sexy, desculpa, mas isto está... Tá entre sexy e esganifada. E quê? Esganifada. Exato. Começa você, senhora. Sou eu. Sou eu hoje. É você. Sou eu. Então onde é que a gente vai hoje? Vamos lá ver. Então, primeiro que tudo, o nome do meu caso é Um País Sem Justiça. Tá bom, então. Abandonamos já, ok? Exato. Podes começar o teu já agora. Tá? Vamos então a São Mamede de Infesta, em Matosinhos. Ok? E vamos aqui a junho de 2024. Mas é agora? É agora! Oh my god! É agora. Traz uma quase exclusiva. Uma quase exclusiva. Epá, mas isto é uma cena, isto tipo quando saiu nas notícias aqui há uns dias, isto foi tipo é bom. E agora já toda a gente se esqueceu que esta merda aconteceu. Normal. E eu não estou esquecida porque eu estou fodida. Ok. Não há melhor palavra para dizer isto mesmo. Então vamos lá. Daniela Alejandra Padrino, 37 anos, venezuelana. Ela era engenheira e estava a fazer um doutoramento cá em Portugal. A família dela vivia nos Estados Unidos da América. Ela namorava com o João Pedro Oliveira, de 43 anos, e eles já namoravam há coisa de 2 anos, mais ou menos. Ele nasceu em Coimbra, mas vivia agora em Matosinhos, onde eles se conheceram e começaram a namorar. Pronto. Esta personagem do Sr. Dr. João era uma pessoa espetacular, não é? E a Daniela, inclusive, sabia que ela era uma pessoa 5 estrelas, ok? É assim, eu não julgo a Daniela. Infelizmente, quem já esteve numa situação parecida sabe como é que é e a gente só vê aquilo que quer e só acredita naquilo que quer. Mas pronto, ela, coitadinha, olha, caiu aqui na esparrela. O João, agora vamos voltar aqui um bocadinho atrás. O João, em 2009... uns bons anos atrás, 2009, ele estava a viver em Castelo Branco e ele tinha lá uma namorada e houve um dia que foi à casa dos pais da namorada, porque a rapariga quis acabar com ele. Ele obviamente não sabe ouvir um não, então foi até a casa desta rapariga, que era a Carla. Ele foi até a casa dos pais da Carla e matou a Carla com 23 facadas. 23 facadas. 23. Okay? Em casa dos pais dela. Uau. Ele foi condenado a 16 anos de prisão, mas só cumpriu 10. Em 2020, vocês já viram tudo o que eu vou dizer. Em 2020, ele saiu em liberdade condicional, com acompanhamento psiquiátrico, que não sei para que é que lhe serviu. Claro. Nunca serve para nada, honestamente. Nestes casos, né? Uhum. Quando saiu em liberdade, então, em 2020, ele foi para trás dos montes.
talvez, quem sabe, para recomeçar toda uma vida nova. Entretanto lá, conhece uma menina nova, começam a namorar, até que ela faz queixa de violência doméstica contra ele. Violência física. Ok? Abriram um inquérito e nunca lhe aconteceu nada. Nem com os antecedentes Com os que ele antecedentes, tinha. já. Pronto. E sabem porque é que não aconteceu nada? Por causa do Covid. Quê? Por causa do Covid. Já, já. É verdade. Estou a perguntar porquê. Ou seja, quê? What the fuck? Pá, um homem que já teve preso por matar uma namorada. Ele recebe queixa de uma violência doméstica em cima e não lhe acontece nada. Ele foi absolvido só a março de 2023. Ou seja, eles ainda andaram aqui durante 3 anos a fingir que queriam saber. Yeah. E a fingir que andavam a trabalhar. Pá, é ridículo. Sim. Ai, que caraça, já entrou no meu chá. Aqui, pronto, ele foge então para Matosinhos, isto em 2023, depois de ser absolvido, né? Foge para Matosinhos, onde conhece então a Daniela e onde começam então uma relação. Eles chegaram até a viver juntos lá na zona de Picotos, lá por Matosinhos, mas as agressões eram tão constantes que ela acabou a relação e ele, pobrezinho, coitadinho do menino, mais uma vez não sabe ouvir um não aceitou. Claro. Não é? E então começa então aqui o inferno da vida da Daniela, que é o andar a receber mensagens e chamadas e e-mails do se não voltares comigo eu vou-te matar, se não és minha não és de mais ninguém. Né? Clichê. Portanto. Virou disco e tocou mesmo, não é? Epá, amigos, malta, desculpem, ok? Eu estar-vos sempre a trazer basicamente as mesmas histórias, mas eu não sei se vocês sabem, violência doméstica é o crime mais cometido em Portugal. Portanto, é sem dúvida aquilo que eu vos vou trazer mais para aqui. Porque isto não acaba. É uma lista interminável de casos desta merda. Porque este país é uma merda no que toca à justiça. Então, aqui, portanto, nesta altura, ela já estava a passar muito a mal, coitadinha. E então, a família dela já lhe estava a pedir para ela ir para os Estados Unidos. Claro. Pá, vem para o pé de nós, né? Tu aí não tens ninguém, não tens suporte nenhum. Só que ela queria mesmo acabar os estudos. Então, aquilo que ela fez foi tentar pedir ajuda a quem? A quem supostamente deve ajudar, não é? Yeah. Que é a polícia. Ela foi então fazer uma queixa, queixou-se inclusive... Epá, e esta merda que eu vos vou dizer, isto dá-me uma volta ao estômago. A Daniela foi fazer queixa porque o João pegou numa faca de cozinha e fingiu que lhe ia cortar o pescoço. E vocês sabem o que é que disseram à Daniela? Tu estás a exagerar. Isso foi só uma brincadeira. Exatamente. Todos, tipo, tanta gente, como tribunal, como tudo, toda a gente ignorou completamente este episódio. E ainda registaram a Daniela que, atenção, tinha cerca de 7 queixas de violência doméstica contra o João. Consideraram a Daniela uma vítima de baixo risco. 7 queixas. Uma delas com uma faca no pescoço. E ela era uma vítima de baixo risco. Alguém me explica esta merda? Não. Para quem não sabe, pessoal, quando uma vítima de violência doméstica vai fazer queixa, eles fazem todo um interrogatório com perguntas simples do tipo: temes pela tua vida, foste perseguida na rua, a pessoa tem armas, coisas assim. E eles depois eles fazem a soma toda no fim e eles depois têm lá uma tabela em que vai indicar se és uma vítima de baixo risco, médio ou alto. Só que, mesmo com essas pontuações, o agente que recebe a queixa tem sempre que avaliar a situação. E se por acaso o quadro der uma pontuação mais baixa, mas o agente achar, espera aí, porque isto coisa, ele vai ali e faz umas continhas a mais. Claro. E, porque há que ter noção. E aqui houve tudo menos noção. Isto foi negligência, completamente. Eu não entendo o que aconteceu aqui. Como eu tinha dito, já foram apresentadas cerca de 7 queixas de violência doméstica contra o João. A última queixa foi apresentada dia 24 de maio, onde fizeram o pedido de um botão de pânico e esse botão de pânico foi entregue à Daniela no dia 6 de junho. Ora, neste dia, 6 de junho, por volta das 5 horas,
A Daniela saiu do trabalho, estava a descer a rua, a passar à frente de uma escola primária, em hora de ponta, às 5 da tarde. E nisto, uma moradora, uma vizinha que vive ali na rua, ouviu um grande estrondo e vai à rua ver o que é que aconteceu. Quando chega à rua, vê uma mulher caída no chão, atropelada, e vê que está um outro senhor aos gritos a dizer: parem aquele carro, porque ele matou a mulher. O que é que acontece entretanto? O senhor condutor, que é sim senhora, o pobrezinho do coitadinho do João, fez questão de fazer marcha atrás para passar novamente por cima da Daniela. Estás a brincar? Não estou a brincar. Não estando satisfeito, volta a fazer manobra e a andar para a frente e passa-lhe por cima outra vez. Que psicopata do caralho. O João atropelou a Daniela 3 vezes. Na segunda vez, ou seja, quando fez marcha atrás, passou-lhe por cima da cabeça. Uf. Eu estou a dar piada, minha mãe do céu. A Daniela morreu. Obviamente ela não conseguiu resistir, não é? Claro. E o João, nisto, ele, porque imagina ele, para fazer isto, ela estava a andar no passeio, ele teve literalmente que tipo subir o passeio, mandar-se para cima dela, a fazer manobras para ir para trás e para a frente e não sei o que, ele ainda embateu ali em mais não sei quantos carros. Eu dou graças a Deus que mais ninguém se tenha magoado. Mesmo a sério. Principalmente porque estava em frente a uma escola primária, mano. Isto foi em frente a uma escola primária, numa hora de ponta. Eu nem quero imaginar a quantidade de crianças que viram esta merda acontecer. Claro, é que o pior ainda é isso. Tiveste ali Exato. uma quantidade de crianças e de pessoas a ver isto tudo. Exatamente. Que não tem que ser uma imagem nada bonita, ou seja, que te passem com um carro por cima da cabeça. Olá. É que tu já viste, já é mau o suficiente, estás a levar com o carro em cima. Mas depois o filho da puta, que não tem outro nome, ainda faz questão de fazer marcha atrás, rebenta-te a cabeça e ainda te passa por cima outra vez para a frente. Buá. E agora eu penso, como é que foram capazes de tirar esta pessoa da prisão? Como é que foram capazes de, vendo os antecedentes dele já com uma segunda queixa que ainda nem sequer ele como é que não lhe fizeram nada? E depois, quando ele foi apanhado, ele foi de boca fechada, ele nem se identificou. Os guardas tipo a falar com ele, mas quem és tu e porque é que fizeste isto, não sei o quê, e vamos... Ele, boca fechada, ele não admitiu nada, ele não disse o nome dele, nada. Ele simplesmente deu as mãos para as algemas e foi. Tipo, não existe alma dentro daquele corpo. Não existe. Aquilo é um corpo oco. Eu não entendo o nível de psicopatia desta gente, que é do tipo... Ok, tu queres estragar a vida a alguém e tens prazer porque estragaste a vida a alguém, mas no processo disso estragaste a tua também. Então é como, o que é que tu ganhas aqui? Zero. Exato, é isso que eu não entendo. Uma pessoa num ponto mental destes pode, que pense, eu vou acabar com a vida daquela pessoa, mas será que não há ali um clique nenhum que o faça pensar, ok, eu vou acabar com a vida dela, mas espera aí porque eu vou acabar com a minha. Com a minha também, claro. A coisa é, eu acho sinceramente que um psicopata, um sociopata não tem... não sei, acho que não tem... Não quer saber, entende? Está-se a cagar até se ele sair prejudicado, é do tipo, eu magoei a outra pessoa, estou feliz, não quer saber. Claro. Faz uma confusão do caraças na minha cabeça, juro. As cinzas da Daniela seguiram então para os Estados Unidos, para junto da família, claro, e a família dela inclusive fez um site em memória dela. Eu abri o site, eu fui ver, chorei que nem uma Madalena, porque basicamente era família e amigos a partilhar memórias dela, a deixar dedicatórias, inclusive pessoas que não conheciam a Daniela de lado nenhum a partilhar histórias pessoais. Foi duro ver o site. O João ficou em prisão preventiva. E eu espero do fundo do meu coração que ele apodreça lá e que ele morra lá dentro. Eu não sou pessoa de desejar a morte a ninguém. Eu não estou a dizer isto numa de desejar-lhe a morte, mas que ele apodreça e que ele sofra ali dentro. Sim. Que ele sofra por tudo
todas as mulheres sofrer. Filha da puta. Ai, senhores, amigos, a minha Anitta foi presa mais que uma vez e vamos todos rezar, Para que fique lá. para que ele fique lá, para que ele não saia nunca mais, nem com pulseirinha cá para fora, nem com o tornozelo enfeitado, nada. Ele que apodreça completamente lá dentro e que este país, epá, a única coisa que a gente pode ter é fé e esperança que algum dia isto melhore. Porque eu, Claro. cada vez que eu vejo notícias, ou cada vez melhor, porque eu nem sou muito ver notícias, mas cada vez que eu pesquiso alguma coisa para trazer para aqui, é sempre a mesma coisa. É sempre isto que nós temos neste país. Portanto, malta, vou reforçar a ideia do episódio passado. Não se calem, nunca. Abram a boca, falem alto, gritem o que tiverem que gritar, mas não se calem. Por favor. E pronto, e estou despachada. Estás despachada? Ok. Epá, mas foi duro, meu, foi duro. Ya. Foi pesadinho. Coitada da rapariga. Assim. Ai. E agora, coitada. A coisa é, a rapariga agora foi, né? Não vai sofrer mais. Agora a família que fica aqui, Claro. né? Nossa, bora. Vamos seguir, senão eu vou-vos chatear a começar a dizer mais as geneiras que eu está tudo. Ok. Então, Bora, eu acho que aqui o meu caso não vai levantar muito mais o mood, para ser honesto. Mas pronto, não é diferente do que normalmente se traz, mas é um bocadinho diferente, vá, não me estou a repetir para nada. Então, o meu caso chama-se Um Chat de Horror. Sim. Estamos a 17 de setembro de 2017 em Pióz, Guadalajara, província de Madrid. Viram? Não fomos à Catalunha. Não foi à Catalunha. Estamos Juro em que foi o que eu Madrid. pensei. Provos para Pedro, malta! Ya. Porque Madrid também tem merda ali para Deve para ter. encher um saco. Anyway, então aqui neste caso estamos numa urbanização chamada La Arboleda e é um bairro onde tudo são chalets e vivendas com diners. Mari bling bling. Sim, exato. Neste dia, os vizinhos avisam o serviço de segurança da urbanização, porque claro, a urbanização tem o seu próprio serviço de segurança, Claro, não é? exato. Que já há dias que sentem um cheiro muito intenso e estranho num dos chalés. Poderia ser um animal que morreu, ou um tubo que está obstruído, ou algo, mas estamos na lista de um crime. Exato, portanto não é. Não estamos no Bobo Construtor, então o tubo não vai ser. Tá? Então, os da segurança aproximam-se ao chalé, até guiados pelo cheiro, para saber qual é o chalé. Ai, nossa. E com uma lanterna apontam por uma janela para dentro do chalé e veem ao fundo tipo um monte de sacos e chamam a Guarda Civil. A casa parece vazia e já há dias que os vizinhos não viam ninguém por ali. Ali vive um casal de origem brasileiro com 2 filhos pequenos. Os agentes dizem que assim que chegaram à porta do chalé, só pelo cheiro, já sabiam cá dentro um cadáver. Que aquilo era cheiro a cadáver. Há diferença, né? Tu podes ter um animal, podes ter os gotos entupidos, Claro. mas se é um O cadáver cadáver, era um cadáver. vais saber. Yeah. Vais saber. Então eles atuam em todo o momento com a consciência de que aquilo é uma cena do crime e que se deve preservar bastante. Então eles não arrebentam a porta, não tocam à porta, eles, Exato. sabes, Preservam o mínimo o máximo. possível. Exato. Perdão. O forense, quando finalmente já pode entrar, depois que a científica recopila as provas do caminho da porta até aos sacos, ok? A equipa forense, a equipa científica, eles só da entrada da porta até ao salão levaram 1 hora a recolectar. Ou seja, é porque Nossa. tinham a certeza que era uma cena do crime, então quiseram Exato, ver tudo ao detalhe exato. antes de estragar, seja o que fosse. Os Ou seja, pormenorzinhos todos, claro, exatamente. ou seja, que props Boa, para a bom polícia. trabalho, Sim, bom sim. trabalho, atenção. Estou a dizer nossa, mas props Exato. para eles. Então, quando o forense finalmente consegue chegar até onde estão os sacos, abre um dos sacos e há um cadáver. Comprovado. Exato. A coisa é que há 5 sacos mais e estão bem cheios ali. Yeah. Então, o que havia nos sacos eram 2 adultos, homem e mulher, que estão desquartizados e repartidos em 4 sacos. E dentro dos outros 2 sacos estão efetivamente os filhos deles, que não estão desquartizados. Estavam todos em avançado estado de descomposição já, por isso o cheiro era tão mau.
Ainda por cima 5 corpos, né? 4. 4 corpos. Exato. 4 corpos. Yeah. Então, eles são Marcos Campos Nogueira, de 40 anos, Janaína Santos Américo, de 39, e os seus 2 filhos, David, de 18 meses, e Maria Carolina, de 13 anos. Oh. Os investigadores comprovam que a família tinha alugado a casa há 3 meses atrás, mas segundo o proprietário da casa, já há um mês que não pagavam. E o proprietário mostra o último WhatsApp que enviou o Marcos a dizer que estava a tentar conseguir o dinheiro para pagar a renda. Fiquem com este dado aqui na cabeça. Aí descobrem que o Marcos não ia trabalhar há um mês já, também. Claro. Então eles investigam um pouco e veem que... Claro, porque a ideia deles é... Epá, está aqui uma família toda morta, são brasileiros, tenho pena de dizer isto, mas a ideia é esta. Estão aqui na Espanha a viver num chalé. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com drogas, a ver com alguma coisa Pois disso. exato, pessoal, claro, vão logo, têm que obviamente. ir logo por aí. Mas como tu exclusão, sejas... exclusão de partes. Claro, como tu sejas brasileiro, ou tu sejas de Colômbia, ou seja onde for, eles vão buscar primeiro. Exatamente. E ao investigar veem que eles eram um casal muito trabalhador e que não tinham nada a ver com delinquência ou qualquer ação ilícita, seja o que Tudo fosse. certo. E que a família deles no Brasil tinha dinheiros. Ok? Ok. Os companheiros do trabalho do Marcos comentam com a Guarda Civil sobre um parente do Marcos. Um sobrinho dele de 19 anos que alguma vez passou por ali por onde ele trabalhava. Porque o Marcos trabalhava numa churrascaria. Não sei como é que eles pagavam o chalé, mas ok. Família, talvez. Provavelmente. Mas por outro lado, deixaste-me aqui a pensar, é uma família com dinheiro e ele está a viver no chalé, mas depois ao mesmo tempo está a tentar arranjar dinheiro para pagar a renda. Claro, espera. Continua. Então, Estou à espera. o parente que é o sobrinho dele chama-se Patrick Nogueira e durante uma temporada viveu com os tios. Os investigadores introduzem o nome dele na base de dados policial e de seguida têm a sensação que encontraram aqui uma pista. Algo de errado não está certo. Ele tinha antecedentes no Brasil por apunhalar um professor por uma discussão tonta numa aula em 2013. O professor recriminou alguma atitude má dele e ele deu-lhe uma facada na cabeça. Na cabeça? Sim, e outra no pescoço. Foi tipo, pá. Há vídeo das câmaras de segurança da escola desta agressão y dentro vídeo. El presunto asesino de Piot apuñalando a su profesor durante una clase. Ocurrió hace 3 años en Brasil. Então, o Patrick converte-se no primeiro suspeito, obviamente, não é? Exato. A família, para proteger o Patrick, depois de ter estado só 45 dias na prisão por fazer isto ao professor, manda-o à Europa estudar. No Reino Unido, depois veio à Espanha e o tio Marcos fez cargo dele. Então, mas calma, ele esteve preso 45 dias e depois 45 foi dias. para a Europa, basou, Claro, sim, saiu tranquilo. da prisão e basou Sim. para a Europa. E a família dele, como tem dinheiro, disse, olha, vai estudar para a Europa. Vai para longe, não me arranjes Exato. problemas, vai Não arranjar era por merda aí, para é outro do lado. tipo, aqui já toda a gente sabe como é que tu te comportas, então vai para lá e tu a ver se te pões na Tem linha. direitas, sim. E nada, o tio Marcos fez cargo dele, mas ele não veio bem para estudar, ele queria ser uma estrela de futebol. O Patrick era um FIFA. Eu depois no final do episódio explico o que é um FIFA, porque isto tem aqui coisas. Ele era um FIFA, ele queria viver do conto, claro, é brasileiro, ele quer ser jogador de futebol. Claro, é o sonho, claro. é o sonho que vendem, Obviamente. podes ser futebolista, podes ser rico, dinheiro cai do céu. Claro, exatamente. Pelo jardim da casa encontram tipo as cadeiras reviradas e umas caixas de pizza na mesa do jardim, ou seja, parece que houve ali uma discussão no jardim. Os agentes achavam estranho que ali dentro da casa mataram 4 pessoas, mas não havia sangue. 4 manchinhas na entrada da casa e já está. Estava tudo limpo, mas eles decidem levantar o chão da cozinha e os armários da cozinha e encontram-se então com uma grande marca de sangue por debaixo do chão. Ora Ok? está. Num dos armários saem umas gotas de sangue, mas aquilo parece mais sangue que vem do assassino do que das vítimas. Ok? Talvez depois de limpar tudo, aquelas gotas tenham caído.
Exato. quando ele já tinha limpado. Exato. No andar de cima, confirmam outro detalhe importante. Na casa de banho não havia cortina da ducha, do polivan, Aham. e encontram as cortinas de banho na garagem da casa. E elas estavam em bom estado. Ou seja, alguém tirou as cortinas muito rápido, ainda que não tivessem manchadas nem nada, mas nas cortinas havia impressões digitais. Tanto o que eu estou a dizer da mancha de sangue no armário como as impressões digitais foram recoletadas para levar à análise. Exato. Exato. A Janaína já tinha comentado com a família dela que tinha medo do Patrick. Um dia ele estava farto de ouvir a Marta Carolina a chorar e que ele lhe disse: "Porquê é que não a metem ali fora na rua a ver se ela se cala? A ver quanto é que ela aguenta." Era inverno, fazia muito frio. Então, nisto, a convivência tornou-se tão insuportável que o Marcos disse-lhe: ou tu mudas a tua conduta, Ou vais embora. ou acabou-se tu connosco. Não mudou a conduta, então o Marcos decidiu ir-se do apartamento onde eles viviam todos e mudar-se ao tal chalete com a família dele, sem o Patrick. Ou seja, o Patrick ficou tipo: olha, tu vai à tua vida, tu não sabes Vai, comportar. Felicia. Exato. Então ele vai compartilhar uma casa com 2 enfermeiras, do tipo um apartamento de estudantes, vá, pronto assim. Tipo roommate. E só falava mal dos tios, toda a hora. No dia 20, 3 depois da descoberta dos cadáveres, o juiz instrutor ordena a detenção do Patrick. Thank God. Mas quando vão ao apartamento onde ele vivia com as 2 enfermeiras, ele já não está ali. Eles decidem então rastrear as últimas chamadas do telemóvel dele, e a última chamada foi naquele mesmo dia em que o iam deter, a pedir um táxi desde o apartamento à estação de comboios de Atocha, em Madrid. Ok. Nas câmaras da estação, veem que ele entra no comboio em direção ao aeroporto. Pois, claro. E depois comprava no aeroporto e volta a aparecer ele a faturar a mala no aeroporto. E claro, a Guarda Civil a este ponto sabe que já o perdeu. Pois, exato. Já foi. Claro, então eles fazem uma coisa que a gente gosta muito aqui na Anitta Comete um Crime. E verificam as últimas pesquisas dele na internet. Yes! Exato. Não são super excitantes, mas já delatam muito. As últimas pesquisas são Arboleda da Pios, crime e matrimónio brasileiro assassinado. Crime! Exato. Agora, deixa-me aqui buscar. Como é que eu faço isto? Como cometer um crime? Crime. Não, eu acho que ele é que estava a ver se aquilo saía nas notícias. Quanto é que aquilo aguentava Exato. sem que soubesse de nada. Pronto. Um dia depois do crime, ele liga à família no Brasil a pedir ajuda e conta uma versão, a verdade dele, né? Que podiam ter sido sicários ou assim. E o pai dele: nossa, Patrick, temos de tirar-te daí como seja, tu estás em perigo. Coitadinho. E compra-lhe um bilhete de avião para ele ir para o Brasil. E ele foi, né? Obviamente. Claro. Ele chega ao aeroporto de Paraíba, no Brasil, e conseguem ver isso nas câmaras também. Ok. Investigam o que é que ele fez no último dia que o Marcos foi trabalhar. Conseguem ver que ele apanhou um autobus nesse dia, desde Madrid até Pios. E que ele levava umas pizzas com ele. Lembras que estavam pizzas na mesa do jardim? Yes. Pois, Yes. ele levou umas Yes. pizzas com Por ele. isso é que eu fiquei tipo, Sobre as 4 da tarde, sai do autobus em Pios. A Guarda Civil busca no apartamento onde ele vivia e as companheiras de casa dizem que ele, antes de ir embora, pintou as paredes do quarto, lavou todo o apartamento com lexívia e fez 2 máquinas de lavar. Encontram umas manchas de sangue dele numa gilete que ele usava para fazer a barba e coincidem com o perfil de genético com as encontradas no tal armário da cozinha. Exato. Exatamente. Agora vamos ao Brasil. Vamos viajar. Vamos. As famílias da Janaína e do Marcos estão em choque, obviamente. Não? Claro. O irmão do Marcos vem à Espanha a identificar os cadáveres e pediu ver as fotos da investigação do crime. Ele rompeu a chorar com as fotos e haviam 22 fotos e ele na foto 16 disse que já era suficiente. Já tinha visto demasiado. Ou seja, imagina a tua cena, não é? Estás a ver ali a tua família. Não, sério. Uf. Os pais do Patrick
por seu lado, não querem aceitar a culpa do filho, porque ele é um anjinho, ele é uma coisinha boa. Ai, meu Deus do céu. Malta com filhos, por amor de Deus. Por amor de Deus. Por amor de Deus. E a irmã dele, que é advogada, viaja à Espanha para encontrar-se com o juiz instrutor do caso. Mostram-lhe as provas contundentes que têm contra o Patrick. Exato. Ou seja, tipo, amiga, tá É aqui, isto, acabou. Isto. Tá. Teu irmão está furido. Fudido. E enquanto isso acontece em Espanha, numa comissaria da polícia de Paraíba, um jovem de 19 anos põe uma denúncia que surpreende ainda mais. Agora estás a pensar, foi o Patrick que se foi denunciar ele mesmo? Não. Não, Catarina, estás muito enganada, como sempre. É Como que- se... Pá, tô Para de sempre- enganar-te. Não há um episódio que eu acerto uma, amiga. Claro, fogo. Fogo. Então, o Vítor, que é um amigo do Patrick, vai acompanhado do seu pai à comissaria e leva um DVD e um telemóvel. Ele relata à polícia que um amigo dele e do Patrick lhe tinha emprestado o telemóvel porque o do Vítor tinha-se estragado e que, ao acender o telemóvel, ficou chocado. Porque, claro, ele tinha apagado as coisas do telemóvel, mas não tinha apagado bem. Estás a perceber? Não fez um factory reset. Exato, ou seja, tipo apagou e ficou na pasta do lixo. Exato. Então, o Vítor abriu o WhatsApp para meter o WhatsApp dele e vê uma conversa entre o Marvin e o Patrick. O que ele vê é um relato com detalhe e em tempo real do assassinato que cometeu o Patrick contra os tios e os primos. A polícia espanhola chamou a isto El Chat del Horror. Por aí vai o nome do meu caso. Em Ok. tempo real. Ou seja, ele Yeah. matou-os. Foi, olha, acabei de dar uma facada. Não, eu vou dizer o que é cá no chat. Amiga. Quero, Não. adoro. Bora. Então, o DVD que o Vítor levou era realmente um DVD onde estavam fotos, screenshots de toda a conversa, porque ele tinha medo que se perdesse no telemóvel. E Exato. então ele fez tudo. Ou seja, próprios para o Vítor que foi lá e denunciou os amigos. ok? Exatamente. Nesta conversa, o Patrick relata minuto a minuto o crime que estava a cometer. Passo a citar fragmentos desta conversa. Oh, meu Deus! Sim, agarrem-se, ok? Também tenho de dizer, nota-se perfeitamente que são duas pessoas que não têm a mínima inteligência, que são burras, porque até a conversa não faz sentido nenhum às vezes. É tipo, estão a Nossa. falar por falar, estão aborrecidos. Vou dizer o nome de cada um antes de dizer o que é que eles dizem, ok? Então, Marvin, posso imaginar a cena, tu a chegar para matar, ha 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 ha. Patrick, que nada, vim com 2 pizzas e deixei que ela ficasse dentro quando foi lavar os pratos. Marvin, que disse ela? Você tinha matado as crianças naquele momento já? Patrick, não disse nada, a minha faca já lhe estava a cortar o pescoço. Os miúdos começaram a gritar. Foi cómico, porque os miúdos nem correram nem nada, ficaram ali parados. Marvin, quem é que você apunhalou primeiro? A mulher? Patrick, a mulher, depois a mais velha de 3 anos e depois ao pequeno de 1 ano. Marvin, não sabia que eram tão pequenos. Primeiro certo da conversa. Quando já fazia um tempo que a Janaína e as crianças estavam mortos, o Patrick volta a escrever ao Martin para explicar-lhe que estava cansado e que tinha vontade de voltar a casa, mas que ainda tinha que matar o tio. Então, ele escreve: Patrick, meu Deus, necessito ir para casa e tomar um banho com o meu 3M. Ok? Ai, meu Deus! Juro que ele escreveu isto. Tomar um banho com o meu 3M, o meu perfume e dormir em condições. Marvin, estás generoso, é? Patrick, cara, é que cheiro a sangue e já tomei banho. Marvin, o seu tio está a demorar para caralho. Patrick, mínimo às 21 horas. Se ele chegasse às 18, eu podia sair daqui tipo às 8, 8 e meia, mas não há problema, eu espero. Marvin, espera por aí mesmo. Patrick, sempre trabalhei na paciência. Só há uma coisa. Se depois sou detido, lá vão-me violar 30 vezes e depois vão-me dar porrada no cu. Se eu for detido aqui em Espanha, não tem problema. Marvin, assassino de babete do caralho. Porque é bem engraçada a conversa que a gente está a ter. Tinha que ser... Exato, Pronto. Patrick, aqui estaria numa cela só para mim a ver a televisão até aos 80 anos.
A propósito, ao menos o meu tio não pesa tanto como a mulher, está gorda para caralho. Esta conversa entre eles prolonga-se durante 15 horas. Ok, pessoal? 15 horas. Seguimos o chat, tá? Tenho um bocadinho mais. Patrick. Rapaz, o meu tio ainda não chegou. O que acontece é que não vou ter sítio aqui para enterrar a tanta gente. Aqui no jardim não há espaço. Mas aqui perto há um descampado. Marvin. Pensa com claridade, para que não te importe. Patrick. Até eu duvidava de mim mesmo e pensava que ia me dar impressão, mas convenci-me de uma coisa, sou um louco de verdade. Marvin, não sei o que opinar sobre o que deverias fazer. Tu vês aqui quando eu digo que a conversa não faz sentido, cada um está a falar sobre a sua coisa. De repente, Não faz mesmo, não. São Exato. dois burros, dois atrasados mentais, completamente. Continuo, Patrick. Eu creio que será estranho enterrar eles, porque as pessoas acharam estranho uma pessoa escavando durante a madrugada. Boy, não senti nada a fazer isto, sabe? Ha 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 ha. Marvin, ha 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 ha. Patrick, pelo menos fiz tudo com luvas, não há impressões digitais. Agora só espero não falhar quando mata aquele merda. Embrulhei cada corpo com 4 sacos e pus fita cola americana para que o saco não abra. Marvin, e não te vão ver, não há câmaras em nenhum lado. Patrick, passei pela entrada que tem segurança, mas não há nenhuma câmara. Marvin, ha ha ha, agora sim você está falando como um assassino. Nojento. Este chat vai-se parando e voltando durante todas estas horas, ok? O Patrick acaba por matar o seu tio quando o Marcos vem de trabalhar tão tranquilo. O Marcos chegou a casa e ele taca, matar o tio. Pumba. E o Patrick explica tudo por WhatsApp ao Marvin e assim passa a noite a falar ali, nessas 15 horas. O Patrick vai dormir umas horas e no dia ao seu apartamento, já, ok? Ele também tinha dormido lá em casa um bocado, mas depois foi dormir ao apartamento dele e no dia a seguir duvida se voltar a Piov, ao chalé ou não. Seguimos chat. Patrick, boy, estou pensando uma coisa. Alugar um carro, meter os corpos lá dentro e transportar a um lugar fora de Madrid e enterrar. O que você acha? Marvin, tem algum lugar em mente? Não é um pouco arriscado? Patrick, boy, eu acho que é o melhor, porque se encontrou os corpos... Marvin, vai voltar ali? Patrick, porque se ninguém encontra os corpos, então não aconteceu nada aqui. Assim vai parecer que eles foram embora para não pagar a renda. Marvin, então faz isso sim. Há a possibilidade de que alguém saiba que você tem os corpos dentro do carro? Patrick, nenhuma, boy. Pela madrugada tenho tempo de os enterrar sem que ninguém veja nada. Nenhuma, boy. Desculpa, nenhuma, boy. Marvin, então se é assim vai nessa. Mas como você vai enterrar eles ali na urbanização? Patrick, é arriscado sim, mas assumo que alguma coisa pode correr mal se deixa os corpos ali. Marvin, a mim me parece que você está pensando demasiado. Patrick, eu acho que não. Ainda que não tenham como demonstrar que eu estive ali, ainda encontro algum cabelo meu ou alguma impressão digital que não me dei conta, ou saliva, ou sei lá. Marvin, não sei o que dizer. Você é quem matou e fez os cálculos, tem de sair dessa. É você que pensou nos detalhes. Patrick, mas isso não entrava dentro dos meus planos. Eu vi toda a casa, vi que ali não se podiam enterrar e não pensava voltar. Não pensava voltar atrás e sair por aquela porta sem ter completado o meu dever. Marvin, mas você já sabe o que vai passar. Não, já sabe o que vai passar. Não vão investigar até dentro de 3 meses. Ainda que a segurança... Patrick, boy, o guarda de segurança não me viu entrar nem sair. Quando eu saí pela manhã, ele estava regando as plantas. Marvin, mas com o carro se calhar ele vê. Patrick, mas eu saio dali com os corpos, ganho uns 4 meses, mais ou menos. Em setembro a minha cara poderia estar saindo nos jornais, entende? Esfreguei o chão com lexívia, limpei os pómulos das portas, limpei tudo o que eu toquei. E depois ele diz, quanto demora uma ferida da pele em curar? Porque a mulher me mordeu. Ninguém me viu a cara, ninguém me viu entrar nem sair, o autobus não tem câmaras de segurança. Marvin, dizem que nunca se deve voltar ao local do crime. Que poderia você ter deixado ali? Patrick, volta a dizer ele,
Posso ter deixado algum cabelo, saliva num copo, ainda que o lavei, até joguei fora o pacote de leite que eu bebi e os lençóis onde eu dormi. Mas você vai ver, vai ser uma loucura, porque é uma cidade de só 3.000 habitantes e vai aparecer gente desquartizada numa casa. Pelo menos o meu tio tinha dívidas. Vou escrever ao dono da casa desde o telemóvel do meu tio para pedir ao proprietário uns dias para pagar a renda no final de setembro. Ok. Exato. Ok. Exato. Marvin, mas assim podem descobrir exatamente quando eles morreram, não? Patrick, o que eles vão encontrar vai ser um caldo de descomposição dentro de 4 sacos. Ha 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 ha. Não sei como vai ser, ninguém sabe onde eu vivo. Marvin, vou pegar o autobus. Beijo. Pronto, ele ia pegar o autobus para algum lado. Já está. Anyway, nisto tudo o Patrick decide não voltar ao chalet de Pios. Ok? Por isso é que os corpos ficaram ali. No telemóvel do Marvin, não encontram só esta conversa macabra, também há 8 fotos que o Patrick tirou enquanto matava a sua família. Em 2 delas, o Patrick sai a pousar com as suas vítimas, como se fosse um caçador com as suas presas. Mais valia fazer uma live para o Instagram, né? Totalmente, é mais fácil. Os polícias do Brasil não entendem como o amigo Marvin não parou aquilo. Estás a perceber? Em vez São de dois estar- atrasados mentais. Claro. E eles sabem que têm que encontrar o Patrick também, que está ali. Agora, quem é o Marvin? Diz. Não, eu ia dizer que ele é cúmplice, né? Claro, obviamente. Agora, quem é o Marvin? Ele é filho de uma família burguesa no Brasil e o seu pai tem um cargo importante no governo. Tem que ser. Tu já viste que É estes piores sempre, são são sempre os os piores. atrasados. São os piores. Ai, madre minha. Foda-se. Então, o Ricos do caralho. Marvin declara à polícia, acompanhado por um dos advogados mais prestigiosos do Brasil, e opta por fazer-se a vítima, obviamente. Ai, sou uma vítima. O Marvin diz: eu não sabia o que fazer com isto, não era consciente do que tinha nas mãos. Do puta madre. Mas a polícia foi rastrear a social media do Marvin. Vêem que ele sabia que o Patrick estava a ponto de matar o seu tio e que não fez nada para evitar isso. E mais bem ao contrário, publicou um tweet nessa noite que dizia: vivi uma noite de loucura. Uhul! Oh! Se calhar, se era tão vítima, se calhar em vez de tweetear, podia ter chamado a polícia, né? Mas não, era melhor tweetear, para dizer que a noite foi muito louca, né? Nossa senhora. É para a gente rica, deixem-se ficar fechadas no vosso castelo. E Claro. fiquem só lá a apodrecer. Larguem os Uma pobres, série. meu. Foda-se. A polícia encontrou o Patrick e também interrogou o Patrick. E, anyway, depois da declaração deles, os dois, da interrogação, enviaram-nos para casa. Ai! Estás a gozar? Sim, esta polícia do Brasil é maravilhosa. Eu não. Continuamos a bater na mesma tecla, a família do Patrick não acredita que ele tenha feito aquilo. Mas quando a irmã dele volta ao Brasil, com todas as provas que o juiz lhe deu, a família decide que se ele tem de entrar na prisão, melhor que seja na Espanha do que no Brasil. Verdade Claro. seja dito Sim. assim. Obviamente. Sim. No dia 19 de outubro, o Patrick... Quer dizer, Ah, desculpa interromper, mas assim, verdade seja dita, ele merecia ficar na prisão do Brasil. óbvio, claro, aí está. Ele merecia ficar no Brasil. Mas tu não Pronto. vês que- tu não Sem vês dúvida, a que- Espanha tem melhores condições. Mas não vês que aqui a solução desta família é que qualquer coisa mal que o menino faz é mandá-lo para a Europa? Claro, por isso é que eu digo Yeah. gente rica resolve. Yeah, claro. É dinheiro para tudo. Para a Não, Europa. não interessa se a pessoa portou bem, portou mal. Há dinheiro Claro. para resolver, resolve-se com dinheiro. Que nojo, meu. Foda-se. Anyway, a família do Patrick não acredita que ele tenha feito aquilo, mas a irmã trouxe as provas, né? Então, eles disseram, vale, pues te vas a Madrid. Estão à procura. A família pediu à polícia que fosse buscá-lo diretamente ao avião. No dia 19 de outubro, o Patrick viaja a Madrid e um amplo dispositivo policial espera o Patrick na pista de aterragem para o deter no avião. Imagina só a cena, hein? Uau! Adoro na pista de aterragem. Nem espero que ele saia do avião. Não, o avião tá para a e eles aterrar- entram no avião. Qual parar? O avião está a aterrar e eles já estão com os carros ali atrás do avião. Brutal. No aeroporto mesmo, já lhe fazem a interrogação. Ele diz que se lembra de tudo, menos de matar as crianças e onde deixou a arma do crime. Ele confessa que foi premeditado
que tinha comprado uma faca, sacos de lixo grandes e fita cola americana. Entretanto, no Brasil, a polícia detém o Marvin, acusado de colaborar, que isto tem aqui um nome, acusado de ser colaborador virtual num delito de sangue. Ok. Esta figura de colaborador virtual num delito de sangue não aparece no Código Penal de nenhum país. E isto faz deste caso um caso único, porque realmente ele é cúmplice, mas virtualmente. Virtualmente, exato. Ele não estava lá presencialmente, né? Exato. Pelo WhatsApp. Claro, e graças a este vazio legal, os advogados do Marvin conseguem que ele só passe um mês na prisão. Porque, claro, não está contemplado em nenhum Código Penal. Arranjem outra coisa. Não é sério. Anyway. Basicamente, façam com que isso seja alguma coisa. Claro. Né? Obviamente. Como assim? O julgamento do Patrick Nogueira celebra-se então 2 anos depois do crime. Ok? E assim começa ele a sua declaração dentro do áudio. Antes de contestar cualquier cosa, me gustaría antes pedir perdón a mi familia, pedir perdón a la familia de Janaína y decir que a mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera. Y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón, porque no hay más cómo cambiar las cosas. Y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciona. Solo contestaré las preguntas de mi abogada. Basicamente ele alega que está a Lucy Crazy, que está doidona, que está muito louca e tal. Ele basicamente, o que ele e a advogada dele tentaram fazer aqui para alegar a loucura dele é que ele tinha tido um traumatismo físico na cabeça a certo ponto da vida dele e que o deixou assim mau. Epá, Catarina, eu já parti a cabeça 2 vezes e eu não matei ninguém ainda. Epá, eu graças a Deus eu nunca parti nada. Eu em 29 anos de vida eu levei 2 pontos no meu joelho. Ponto. Nunca parti uma cabeça. Agora, todas as crianças que já partiram a cabeça mais assassinos. Há pessoas que já partiram a cabeça mais de 5 vezes, meu. Exato. Então que são psicopatas porque partiram a cabeça quando eram crianças. É essa a desculpa? Pronto, foi por onde eles tentaram tirar. Anyway, depois ele explica como matou a tia a sangue frio dentro do áudio. Lo que sucedió fue que Janaína limpiaba los platos, yo los secaba, fregábalos y pasábalos directamente a mí mirándome a la cara. Pero mientras hablábamos, me he entrado exactamente la misma cosa, me he enfadado. Entonces me fui a por su dirección, me fui contra ella me dio un mordisco, me mordió en la mano. Exactamente cuando me direccioné a su cuerpo y su dirección, ella mordió mi mano y en ese momento fue que le clavé en el cuello. E agora ele explica como matou o tio dentro do áudio. Ai. ¿Recuerda usted cuántas puñaladas le profirió a Marcos? Exactamente no puedo precisarlo. Estaba en el jardín, tanto él como yo, hablando. Estamos sentados cerca de la piscina, hablamos un rato, y mientras él entraba para dirigirse al pasillo, la puerta central, para encender las luces, también íbamos hablando, y me fui a por él, exactamente casi que directamente por él. Él intentó quitarme la navaja, forcejeamos y caímos al suelo. Le intentó quitar la navaja con su mano, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien. Pero se abalanzó por encima de mí, así, e fuimos ao suelo. Como viram, não traduzi nada, eu acho que isto está muito para entender. E se não entenderam, vocês podem usar essa função aí no Spotify que diz envia um áudio que a gente responde com o que é que está a dizer. Já está. Exato. Amores, em caso de dúvidas, mandem mensagem. Claro, né? Exatamente, já está. Dá mais fácil. Anyway, o jurado do julgamento, o jurado popular, não acreditou na versão dele e da advogada que ele tinha um problema mental devido a uma pancada física do caralho. Graças a Deus que não acreditaram nisso. Tinham que ser muito estúpidos. Olha, tinham que ter partido a cabeça também umas 3 ou 4 vezes para acreditarem nessa merda. Exatamente. Desculpa lá. Yeah. Então, o Patrick foi a primeira pessoa em Espanha condenada a 3 penas de prisão permanente revisável. Revisável? Sim, revisável. Amiga,
já sabes que a permanência não existe já, obviamente. Devido à condena do Patrick, a justiça brasileira também decidiu prender o Marvin, que ficou na prisão 2 anos só. Porque é riquinho e tem dinheiros, né? Pois, Obviamente. claro que sim. Já é melhor que um mês. Sim, isso sim. Já é melhor Bem, que um mês. Para dizer a verdade. Mas é sim. pá, foda-se. Então, no meu caso, a Anitta foi presa. E bem presa. E oxalá ela se poderá ali também. Exatamente. Porque, para que a gente precisa destes cancros da sociedade do caraças? A gente não precisa disto. Fica lá. Fica lá. Nossa Senhora. Fica lá na prisão, é? Não estou a mandar ninguém para o seu país. Por favor, viajem muito. Sim, exato, sejam exatamente. livres. Viagem o mundo fronteiras todo, abertas, agora forever. se ficarem na prisão, deixem-se ficar na prisão. Claro, Estão lá por fiquem alguma lá. razão, é, né? Fiquem Obviamente. Fiquem mesmo. só. E Assim. nada, já está. Eu disse que não era muito diferente, mas que tinha aqui uma Não, mas conduta diferente. Essa conversa toda do WhatsApp, o facto de tu conseguires ter trazido tipo conversa tipo minuto a minuto, enquanto ele está ali, tipo, é que o meu pensamento, tu falaste a conversa do WhatsApp e o meu pensamento foi, então peraí, uma facada, olha, dei uma, 2 facadas, olha, dei 2, e basicamente foi isso que aconteceu. Mas é que ele contava tudo ao pormenor. Ele Exato. estava a fazer companhia, enquanto eu estava à espera que o tio dele viesse do trabalho para matá-lo. Nossa Senhora, eu não ai, eu juro. Flipa. Um dia vou estudar, um dia quando me apetece, quando eu tiver paciência, estudar sociopatia e psicopatia, porque não me encaixa, não compreendo. Eu não compreendo. Não. Eu não compreendo como é que esta gente consegue olhar para uma pessoa e pensar, vou-lhe fazer mal, e depois fazer-lhe mal e ficar realmente feliz e satisfeita com o mal que fez. Exato, com o mal que fez. Exato, é horroroso. Porque imagina, o pensamento, pensamentos maus toda a gente tem, ok? Pensamentos maus toda a gente tem. Quantas vezes já não te passou pela cabeça, foda-se, quem me dera poder, que se eu tivesse aqui uma faca agora eu matava. Pensamentos maus, ok, não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva, mas Não. é real, ok? Agora, do pensar ao fazer, eu achava que havia uma distância muito grande. Yeah. Pelo visto, mas não há. Não há. Não há. É tipo, há pessoas que tipo, pensam e fazem e tá. Tipo, como é que. Puf. Bueno. Anyway. Agora eu vou explicar o que é um fife. Ai, diz lá, quero saber. Agora lembrei-me. Não sei. Mas para explicar o que é um fife, eu depois tenho que explicar o que é uma potáxia. Ok? Ok. Isto são terminologias novas aqui na sociedade espanhola e que eu acho que devem-se adotar. Quem é um fife? Ok? Então, Yes. um fife é um homem heterossexual que gosta de futebol e tem comportamentos machistas e misóginos. Porquê que é um fife? Porque joga a FIFA. Joga a FIFA, pois Exatamente. Exatamente. E quem são as potáxias? As potáxias somos nós, ao contrário. Somos o antónimo dos fifes. Somos pessoas que fazemos o humor com as coisas más. Somos pessoas que lutamos pelos direitos dos demais. Uma potáxia está muito ligada à comunidade LGTBI++, porque também inclui as mulheres heterossexuais, que não são misóginas nem atrasadas mentais, obviamente. Então é isso. Catarina, tu és potáxia. Eu sou potáxia. És potáxia e eu Sou também. uma potáxia. E infelizmente não- conheço muitos fifes. E não queremos fifas aqui. Agora, a potáxia tem toda uma linguagem nova, que é maravilhosa. Ai, tem que aprender. Espera até, eu vou-te dar alguns exemplos. Por exemplo, lembras-te quando eu disse amores? Sim. Pois, amores. Amores. Mas o tch, tu podes aplicar ao que tu quiseres. Tipo, por Ai, favor. Tch. Ou Por seja, favor. Exato, amor. Eu adoro. Também tem as siglas PEC, que dizemos PEC, que quer dizer por el culo. Como é que, não, mas não é em plano, não é tipo mau, é bom. Imagina, Ok. tu vês um rapaz super gente, tipo homem dos teus sonhos, e dizias aquele gajo PEC. Pec. Exato. Por Estou exemplo, a amar. uma série que tu gostas A malta, muito... a malta. Apontem, tá? Apontem. Escrevam aí, isto é importante. Potáxias, escrevam. Uma série que tu gostas muito é PEC. Tipo, estás a perceber? Esta série, PEC.
Estás a perceber? Ok. Assim, Amo. o Onwards é o mais. Também tens o Slay, que em espanhol seria Sirviendo Coño. Sirviendo. Serving. Serviendo. Yeah, É o obviamente. Wesley. Claro. Outras expressões são si soy. Sim, sou. Sim, soy. E- Malta, isto é uma das frases favoritas do Pedro no Instagram. Cada vez que eu mando algum meme, ele é tipo, sim, soy. Sim, Si soy. Si soy. E eu acho que o mais importante de todas é o díselo. Díselo, tata. Dilo. Dilo, tata, dilo. Digas-lhe o reina. Digas-lhe, eu esqueço-me sempre de Digas-lhe o reina. É Digas-lhe o isso. reina. Nada. E com isto eu já vos dei uma classe de potáxia. Exatamente. Fifos fora. A gente não Fifes. quer fifos aqui. Não. Malta, se houver fifos a seguir e fifos a ouvir, bye, Felicia. You Yeah, can go fifes. now. Bye-bye. Por Não, favor. não quero. Ou seja, Prefiro não. ter 0 visualizações do que ter fifos a ouvir-me. Exatamente. E com isto vou fechar com uma coisa. Vou fechar a conversa com uma coisa que inventou aqui a Chanel do Slow-Mo. Ok. Pediram-lhe ela para falar potáxia e ela inventou uma nova palavra que está a pegar muito. Ai, adoro. Que é, ela disse, digas-lhe o reina, parioda. Perioda. Ah, Ou seja, adoro. tipo, period. Linda. Sabes? Mas em catalão. Exato, period. Perioda. Então é isso, gente. Acabou a classe de potáxias e fifes e espero que este episódio vocês pequem, ok? Exato. Porque a gente veio aqui servindo coño. Ok, amores. E a Catarina é mãe. A Catarina é mother desta merda toda. tá? That's right. Yeah. Como é que diz a outra? I'm your mother. I'm your mother. Exato. Disse Estive a ver isso outra vez hoje, adoro. Adoro. I'm your mother. E nada, fica por aí. E nada, Ficamos depois já aqui. está. Exato. Amigos, estamos cá para a semana outra vez, se Deus quiser, se a gente quiser, se nos apetecer. Perdim pimpins e subscrições e likes e compartilhar e sininhos e coisinhas. E besitos, gente guapa. Besitos, amores. Mua, mua, mua. Besitos. Adorei. Amor. Slay. Parioda. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei.